sou representante financeira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho o privilégio de ajudar as pessoas a comprarem a sua casa. Eu faço a parte de financiamento. Então, se você tiver o sonho, a vontade de comprar uma casa ou até de refinanciar, eu posso te ajudar. Só me liga, 801-815-6714. Brasilim é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos e em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasília. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. E nós, brasileiros, somos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasilim. Variedade, qualidade e bom preço. Na Brazilian Flavors, você vai encontrar tudo o que precisa para se sentir em casa. Doces, salgados, temperos, frios, carnes e bebidas brasileiras em geral. Aquele produto que você procura, na Brazilian Flavors tem. 6546 State Street. Telefone 385-216-3415. Brazilian Flavors. Roaming the open pampas of southern Brazil, generations of Brazilian gauchos have established a legacy of grilling on an open pit fire. That heritage lives on today at Rodizio Grill. Join us as we celebrate our roots during Grill Master Favorites, a season of special menu editions dedicated to the legacy of the gaucho. Happening nightly through September at no additional cost. Only at Rodizio Grill, the Brazilian steakhouse. O SBR News tem um oferecimento de... Olá, gente! Meu nome é Divina McPhee, eu sou representante financeira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho o privilégio de ajudar as pessoas a comprarem a sua casa. Eu faço a parte de financiamento. Então, se você tiver o sonho, a vontade de comprar uma casa ou até de refinanciar, eu posso te ajudar. Só me liga, 801-815-6714. Brasilim é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos e em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasília. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. E nós, brasileiros, somos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasilim. Variedade, qualidade e bom preço. Na Brazilian Flavors, você vai encontrar tudo o que precisa para se sentir em casa. Doces, salgados, temperos, frios, carnes e bebidas brasileiras em geral. Aquele produto que você procura, na Brazilian Flavors tem. 6546 State Street. Telefone 385-216-3415. Brazilian Flavors. Roaming the open pampas of southern Brazil, generations of Brazilian gauchos have established a legacy of grilling on an open pit fire.
That heritage lives on today at Rodizio Grill. Join us as we celebrate our roots during Grill Master Favorites, a season of special menu editions dedicated to the legacy of the Gaucho. Happening nightly through September at no additional cost. Only at Rodizio Grill, the Brazilian Steakhouse. O SBR News tem um oferecimento de Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende agora mesmo a sua consulta. Olá, muito boa noite para você. Agora são 8 horas e 42 minutos. Seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. Na edição de hoje você vai ver: tiroteio em Memphis deixa um morto e mais de 13 feridos. Você vai saber os últimos detalhes e como que isso aconteceu na tarde desta quinta-feira. Você vai ver também que um garoto é preso depois de assassinar um amigo de escola que tinha 14 anos. E aí, você já sabe como funciona o Bitcoin? Pois tem muita gente que sabe e já está aplicando golpes usando o nome do Elon Musk. A gente explica para você. E você sabe o que é a seção 245I, que todo mundo está falando por conta da legalização dos imigrantes nessa reconciliação orçamentária? Pois bem, o Dr. Marcelo Gondim vai explicar para a gente com detalhes. E que tal uma grande montadora esnoba um projeto de um triciclo elétrico? Uma outra empresa vai lá e licencia. Sabe o que acontece? Dinheiro na certa e muito sucesso. A gente conta para você um pouquinho mais da história desse triciclo que foi esnobado pela BMW. E tem muito mais, a gente fala sobre a CPI da Covid, os números da Covid-19 e um novo furacão que se forma lá no Atlântico. Vem com a gente, a sua participação é essencial, aqui você tem vez e voz. A edição desta quinta-feira, 23 de setembro, do USBR News já começou. Muito boa noite para você, agora são 8 horas e 44 minutos, seja muito bem-vindo ao SBR News, eu sou Paulo Sérgio e a gente fala ao vivo para você ficar bem informado nessa próxima hora. Acompanhe a gente em todas as nossas plataformas digitais, a gente está ao vivo no seu celular Android ou iOS, a gente também está ao vivo na web através do www.sbrtv.com, também no Roku, no Fire Stick da Amazon e também na Apple TV, é só baixar o nosso aplicativo. Se você quer participar do programa, basta acessar o nosso sinal aberto nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. O chat também está aberto lá e você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas. A sua participação é muito bem-vinda. Esse é o único jornal feito aqui nos Estados Unidos para os brasileiros que moram no exterior e que querem saber mais a respeito dos Estados Unidos e também das notícias que interessam a essa comunidade. Então fique com a gente. Eu começo o programa de hoje falando a respeito da situação do caso da Gabi Petito. Pois é, a gente tem atualizações. Finalmente, o FBI emitiu um mandado de prisão contra o noivo da influencer que foi encontrada morta lá em Wyoming. Porém, é bom a gente deixar bem explícito e explicado aqui que não se trata de um mandado de prisão por ele ter matado a garota. Por enquanto ele não é acusado de nada, mas sim ele é acusado de ter usado cartões de crédito de outras pessoas num período depois
da morte da garota. Um mandado de prisão foi emitido para Brian Laundrie, o noivo de 23 anos de Gabi Petito. O escritório do FBI em Denver anunciou nesta quinta-feira. Laundrie é um suspeito na morte de Petito, cujo caso foi recentemente considerado homicídio e a polícia ainda não conseguiu localizá-lo. A acusação de contagem única do Tribunal Distrital de Wyoming dos Estados Unidos alega que de 30 de agosto a 1º de setembro, Laundrie conscientemente e com a intenção de fraudar usou um ou mais dispositivos de acesso não autorizado, ou seja, um cartão de débito do Capital One e um número de identificação pessoal para contas do Capital One. Por meio dessa conduta ilegal, Laundrie obteve coisas de valor agregado que valem mais de $1.000. O documento de acusação não menciona Petito pelo nome e o FBI disse apenas que o mandato estava relacionado às atividades do Sr. Laundrie após a morte de Gabrielle Petito. Embora este mandato permita que a polícia prenda Mr. Laundrie, o FBI e os parceiros em todo o país continuam investigando os fatos e as circunstâncias do homicídio da senhora Petito. O FBI pede aos indivíduos que conheçam o papel do Mr. Laundrie nesse assunto ou seu paradeiro atual, que entrem em contato com o FBI. O advogado da família de Laundrie, Steven Bertolino, enfatizou à CBS News que acredita que o mandado de prisão de Laundrie está relacionado a atividades que ocorreram após a morte de Gabi Petito e não a sua morte real. O FBI está se concentrando em localizar Brian e, quando isso ocorrer, os detalhes das acusações cobertas pela acusação serão tratados no fórum apropriado. Os investigadores estão atualmente procurando por Laundrie na reserva Carlton, na Flórida, onde a polícia está usando aerobarcos, drones e a unidade de comando móvel de Sarasota, de acordo com a afiliada da CBS. A polícia vasculhou a casa dos pais de Laundrie por 8 horas no início da semana, coletando evidências de seu paradeiro. E, como vocês sabem, Laundrie e Petito estavam noivos quando os dois embarcaram em uma road trip pelo país em uma van Ford Transit branca. Em 12 de agosto, uma pessoa relatou à polícia que o casal estava discutindo. Os policiais que responderam classificaram o evento como um problema de saúde mental em vez de uma disputa doméstica e disseram que ninguém queria prestar queixa. No fim das contas, Laundrie voltou para casa em 1º de setembro sem a noiva. E em 11 de setembro, os pais de Petito relataram seu desaparecimento, desencadeando uma busca em todo o país por ela. Na terça-feira, o FBI de Denver confirmou que o corpo descoberto em Wyoming era de Gabi Petito. Um relatório de autópsia inicial determinou a causa da morte como homicídio, mas os investigadores ainda estão esperando os resultados finais da autópsia. Agora há pouco eu estava assistindo a CNN e um dos repórteres investigativos da emissora disse que existe uma situação bem complicada envolvendo os pais de Brian Laundrie, porque eles estariam acobertando desde o princípio a fuga do filho. E por isso existe uma situação muito complicada e que pode envolver a família Laundrie também. Uma outra situação que foi discutida é justamente a possibilidade de várias pistas falsas que devem ter sido encaminhadas ao FBI, indicando o paradeiro de Laundrie nessa reserva. Mas, na realidade, outras 10 pistas que foram dadas nas últimas 24 horas dão conta que alguém muito parecido com ele estaria numa outra área ao norte do estado da Flórida, ali onde fica o Panhandle, Pensacola, Tallahassee, por essa área, e que ele já poderia, inclusive, ter fugido para as outras áreas do país, como Alabama, por exemplo. E aí fica justamente a dúvida: será que é só o repórter da CNN que tirou essa conclusão ou a polícia já está atrás? A gente sabe muito bem que aqui nos Estados Unidos a imprensa tem um costume muito ético, inclusive, de não dar passos além da investigação feita pela polícia e se baseia sempre em notas oficiais. Quando há alguma coisa muito forte e que pode mudar, inclusive, os rumos das investigações sobre casos como esse, a imprensa acaba se metendo, vamos colocar assim, nessas histórias. Por enquanto, continua a busca por esse rapaz que você está vendo aí, que teria matado, apenas, ele não está sendo acusado, mas ele seria o suspeito de envolvimento na morte de Gabrielle Petito. E a gente vai continuar falando desse caso aqui no SBR News. Hoje à tarde, em Memphis, aconteceu um mass shooting, como eles dizem aqui nos Estados Unidos. Até agora, me parece que 14 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu
nesse tiroteio que aconteceu dentro de um mercadinho. Foram cenas de terror relatadas pelas testemunhas. A gente tem as imagens aí, uma pessoa morreu e pelo menos 13 pessoas ficaram feridas em um tiroteio numa mercearia chamada de Kruger, na tarde de quinta-feira, em um subúrbio de Memphis, no Tennessee. Os policiais responderam aos relatos de um atirador ativo no supermercado em Collierville, um subúrbio cerca de 30 milhas a leste do centro de Memphis, pouco depois da 1h30 da tarde. O horário local, disse o chefe da polícia, que você viu aí, o Dale Lane. O suspeito, que não foi identificado, está morto, pelo que as autoridades disseram acreditar que ele se matou. Lane disse que os investigadores estão planejando executar mandados de busca em locais não revelados como parte da investigação. Abre aspas, o veículo do suposto atirador está no estacionamento e estamos aguardando algum equipamento adicional para checar se o veículo está em segurança, bem como alguma propriedade que estava com ele. Pelo menos 12 pessoas foram levadas a hospitais e uma pessoa entrou em um hospital para tratamento sozinha. O Regional One Health Medical Center, um centro de trauma de nível 1 em Memphis, relatou que recebeu 9 feridos e que 4 estavam sendo tratadas na Methodist Lebonhauer Healthcare. E as condições não eram claras. Pelo menos uma pessoa acabou morrendo. Toda a família Kruger oferece nossos pensamentos, orações e apoio aos indivíduos e famílias das vítimas durante esse momento difícil, disse a rede de supermercados. Estamos cooperando com as autoridades locais que garantiram a segurança da loja e do estacionamento. A loja permanecerá fechada enquanto a investigação policial continua e iniciamos os serviços de aconselhamento para os nossos associados. As autoridades disseram que estavam trabalhando com testemunhas para entender o que foi que aconteceu lá dentro e o que se passava antes também do tiroteio. E não tinha nenhuma informação sobre o motivo. Uma das funcionárias disse à NBC que ela primeiro pensou que os tiros eram balões estourando, até que eles continuaram e ela correu. Junto com alguns clientes e colegas de trabalho, ela se dirigiu à sala de descanso dos funcionários e continuou correndo para a área de recebimento. Existe uma outra saída onde você pode entrar e se esconder através de um incinerador. Ele vem logo atrás, e aí o cara foi logo atrás dessas pessoas. Ele continuou atirando, e ele atirou na cabeça de um dos meus colegas e atirou no estômago de um dos nossos clientes, disse uma das testemunhas. Ela então se dirigiu a uma foto de um homem no telhado da loja que estava circulando nas redes sociais, dizendo que ainda não podia negar oficialmente que a pessoa era o atirador, mas que um funcionário teve que ser retirado do telhado. Olha, gente, tem uma informação que eu acho que é importante a gente falar. E tinha muita gente dentro do mercado no momento do tiroteio. E uma informação que chega e que é completamente assustadora, as pessoas chegaram a se trancar dentro dos freezers, com medo do atirador, que simplesmente começou a atirar em uma pessoa, atirou na cabeça de uma pessoa, depois no estômago de outra e começou a atirar a esmo dentro do mercado. O Kruger, né? Kroger é o nome dessa rede, é como se fosse aqui em Utah o Smith's, por exemplo, ou Harmons, ou na Flórida um Publix. Não é um mercado gigantesco, mas é um mercado consideravelmente grande, tá? É um mercado tipo um pequeno Walmart ou coisa do tipo. E tinha muita gente, porque é um mercado popular. E aí começou aquela correria, tinha algumas mães que gritavam para os filhos, corra, se jogavam no chão também entre as prateleiras. Muita gente que estava saindo da loja deixou as compras ali e correram para os seus carros até o momento que tudo estava tranquilo. Segundo as informações, ele teria se matado. Esse canalha, desse atirador, não existe ainda a identificação desse bandido, mas foi algo que, mais uma vez, parou os Estados Unidos com o destaque em todos os jornais do país. Agora são 8h54. Deixa eu aproveitar para ler os comentários de vocês que estão mandando aqui para mim, através das nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Eu começo sempre com ele, o Jorge Pinto, que chega primeiro em todas as nossas redes sociais. Boa noite para você, Jorge. Vladimir Figueroa também está aqui. America Farm, noite aqui em Minnesota. Como eu queria ganhar esse green card. Vamos acreditando sobre a questão da legislação, né, que pode mudar aí. Lucas Jefferson, boa noite. Massachusetts com vocês. Obrigado, Lucas. Rodrigo Rodrigues, melhor jornalista dessa América. O resto é tudo imitação barata. Obrigado, Rodrigo, pelas belíssimas palavras aí. Obrigado mesmo. Alexandre Godoy,
Boa noite, PS. Missouri ligado na USBR TV, só notícia de qualidade, obrigado. Felipe Meneghel mandou um abraço aqui. O Jorge Tuleski Júnior, boa noite, grande Paulo, abraços da fria Curitiba. Deve estar calor aí em Curitiba agora, né? Começou a primavera. Queria ver de novo o relógio das flores, maravilhoso, né? Fora o Jardim Botânico, que é maravilhoso também, eu gostava de lá. Leila Pereira, boa noite, Paulo Sérgio, a todos da USBR TV, boa noite para você, Leila. E o Sherlon Fonseca, boa noite, Paulo, aprecio muito o seu trabalho. Você acha que eles manterão a data de 2021 no I24, no 2021 no 245I ou na lei do registro? Não durmo, coração a mil, chance da minha vida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, trazer aquela explicação do Dr. Marcelo para falar um pouquinho mais do 245I. Por enquanto, tudo que vocês ouvirem a respeito do que foi escrito ainda é especulação e daqui a pouco eu explico mais um pouquinho de como é que está essa situação dessa nova redação que vão enviar para Elizabeth McDonald. E a gente vai falar mais a respeito disso daqui a pouquinho, tá? Olha, gente, se essa moda pega, um rapaz acabou matando o colega de classe. Segundo informações, eles eram amigos mesmo. Ninguém sabe ainda o motivo, mas ele já foi preso. O menino que morreu tinha 14 anos. A gente tem as imagens, Tony, coloca para mim na tela aqui, vamos lá? Foi lá no Texas que aconteceu isso daí. Um jovem de 17 anos, que os investigadores acreditam ser amigo da vítima, de 14 anos, está sob custódia, acusado de atirar e matar o garoto numa subdivisão de Kingwood. Na manhã desta quarta-feira, o gabinete do xerife do condado de Montgomery disse que os oficiais prenderam Brian Smith Jr. sob acusação de assassinato em conexão com um tiro mortal de um adolescente em uma trilha de caminhada no bairro de Kingsmill na noite de segunda-feira. Smith foi levado sob custódia na casa de um parente em na Russell Palmer Road. O tenente Scott Spencer disse que os detalhes, incluindo o que levou ao tiroteio e o seu motivo, estão sob investigação. Mas ele acrescentou que Smith e a vítima, cuja identidade ainda não foi revelada, eram ambos estudantes da Porter High School e eram considerados amigos. De acordo com Spencer, acusações adicionais podem ser feitas contra qualquer outra pessoa que participou do assassinato. Mais cedo, quando a notícia do mandado de busca foi a público, o Eyewitness News, que é o canal do qual você está vendo as imagens agora aí, obteve uma foto de um residente próximo mostrando o veículo pesado do escritório de um xerife. E aí o Spencer disse que uma equipe da SWAT foi chamada como precaução para executar o mandado de prisão. A vítima morava na subdivisão de Kingsmill com o irmão, mãe e padrasto, que é sargento da polícia de Houston. Vizinhos relataram ter ouvido tiros pouco antes das 8h30 da noite, na segunda-feira, antes de uma mulher encontrar o adolescente deitado na calçada. A mulher que encontrou o corpo dele disse à polícia que ouviu tiros enquanto fazia uma caminhada à noite e viu 2 homens correndo da área. Ela continuou andando e foi quando encontrou o adolescente no chão, indiferente e com vários ferimentos à bala. A vítima morava ali onde eu disse e na quarta-feira, Neil Canning reconheceu a prisão de Smith no assassinato do jovem de 14 anos e emitiu uma declaração falando a respeito disso. O Distrito Escolar continuará a cooperar totalmente com as autoridades policiais à medida que a investigação avança. Se essa moda pega, amigos, e não é a primeira vez que a gente ouve uma situação como essa, não. Vou ser bem sincero, a gente já trouxe aqui no jornal algumas vezes esses casos de armas na escola, de pessoas que andam armadas. Isso aconteceu fora, mas trata de 2 alunos de uma mesma escola, colegas que, de repente, por uma discussão idiota, estúpida, acabou desse jeito. Tá preso agora, ó. Tá preso. Esse é o vagabundo que tá preso e fez o que fez. Destruiu a vida dele, 17 anos. E não sei se você sabe, essa semana agora prenderam um garoto de 15 anos no Brasil que matou o neto do Luciano do Vale. Aí toda a imprensa, menor de 15 anos de idade, é apreendido e levado pela polícia. E não podem dar um nome, né? No Brasil não pode dar um nome desses bandidos, não. Aqui você pode mostrar a foto como a gente mostrou aqui agora. Aqui a gente fala o nome da pessoa e do vagabundo que fez isso. Porque, inclusive, esse garoto de 15 anos que matou o neto do Luciano do Vale no Brasil, ele já tinha passagem pela Fundação Casa, quer dizer, reincidente. E aí tem que ficar passando a mão, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil fazem isso. Ainda bem que você mora aqui nos Estados Unidos, porque aqui é homem suficiente para fazer isso
no meio da noite, matar um garoto de 14 anos é homem suficiente para aparecer no jornal, assumir o que fez e pagar por tudo o que fez como gente grande. Porque é só gente grande quando segura uma arma? É só gente grande quando segura uma arma. É o cúmulo do absurdo. Vai passar muito tempo esquentando a beliche de ferro. Porque é assim que funciona nesse país. Aqui funciona. É difícil. Na Filadélfia, aconteceu também uma situação bem complicada, vamos combinar? A gente tem as imagens, coloca no ar para a gente começar a mostrar. E olha lá, ó. Você está vendo justamente as imagens de um drive-by shooting em que um homem para o carro e começa a atirar na multidão. Um homem foi morto e 4 pessoas ficaram feridas. Segundo as imagens que você vê aí, né, o Departamento de Polícia da Filadélfia divulgou esse vídeo que aconteceu na segunda-feira em Olney. Matou um e feriu outros 5 na realidade. O vídeo mostra cenas do incidente, né, quando um Chrysler é visto se aproximando e se afastando de onde o tiroteio aconteceu. O vídeo acabou captando o momento em que a pessoa ou as pessoas dentro do carro abrem fogo. Diferentes ângulos mostram pessoas correndo, caindo e se jogando no chão para se proteger. Steven Jones, de 26 anos, morreu no tiroteio. Um amigo dele descreveu a cena para a CBS, observando que o seu filho e um parente jovem se abrigaram no momento do tiroteio. Abre aspas. Meu filho tem apenas 9 anos e teve que ser empurrado para fora do caminho. Minha sobrinha tem 8 anos. Ela teve que ser empurrada também para fora do caminho. Na noite de terça-feira, os entes queridos de Jones acenderam velas e soletraram seu nome com balões em memória desse rapaz. O tiroteio está causando uma guerra de palavras entre o prefeito Jim Kenney e a vereadora Cindy Bass sobre a violência armada na cidade. Existe uma recompensa, gente, de $20 mil por informações que levem a uma prisão e você vê os peritos trabalhando na área. Mas as imagens que foram divulgadas, as imagens que foram divulgadas na realidade, que a gente pode ver, que a gente viu logo no comecinho das imagens, quando a gente colocou a matéria no ar, mostram exatamente o momento em que o carro para, né? Quando ele para, já tem aquela correria toda na calçada, justamente porque foi alguém abrindo fogo. Olha lá a situação, ó. Todo mundo sai correndo, as pessoas atiram, olha lá, eles abrem a porta e não é uma pessoa só não, são 3 que saem do carro. A gente pode ver que são 3 pessoas que saem do carro e justamente elas saem, atiram, e depois o carro sai andando e uma pessoa morta e essa quantidade, 4 pessoas feridas. A polícia vai investigar. A gente sabe que é uma situação bem complicada na Filadélfia. Em vários estados a gente vem trazendo essas notícias assim, como Texas, Houston. Eles são mestres nesse tipo de crime, né? E drive-by shooting é uma covardia, porque eles aproveitam, atiram de dentro do carro e fogem. São canalhas na realidade. Essa é a verdade. São canalhas e covardes também. Agora isso aí, ó, vou dizer uma coisa. Essa daí, pode ter certeza, é carta marcada e a polícia vai saber falar a respeito. Agora deixa eu ver aqui, são 9h04. Deixa eu aproveitar para ler os seus comentários. Muito obrigado pela sua audiência, você que está assistindo a gente em todas as nossas redes sociais, também em todas as nossas plataformas. Você pode escolher a sua, dá para você baixar o seu aplicativo e assistir no celular. Bem bacana mesmo. Aninha Miranda está assistindo a gente lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado, Aninha, pela sua audiência. Daniela Itai, boa noite, Paulo Sérgio, equipe. Um ótimo programa, obrigado. Zaqueu Pereira, parabéns pelo programa, obrigado, Zaqueu. O Alexandre Godoy, agora sim, assistindo o PS como se fosse uma CNN na Roku. Que legal. Marcos Lins, fala, Paulo Sérgio, daqui de Massachusetts, obrigado. Aqui é Paulo Sérgio Nascimento, é isso? Acho que é, né? Boa noite, Paulo, aqui de Newark, New Jersey, ligado. Ah, não, é Lu Sérgio, é isso? Lu Sérgio Nascimento, ligado aqui de Newark, New Jersey. Obrigado a todos que estão assistindo a gente aí em Newark. A gente sabe o tamanho da nossa audiência aí, da comunidade, uma comunidade maravilhosa que mora nessa região. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Aproveita para participar do programa também e mandar sugestões de pauta para a gente falar aqui. Você que está em qualquer uma das comunidades brasileiras pelo país, pode mandar a sua sugestão de pauta que a gente vai procurar saber e vai debater esse assunto aqui no programa, tá? E mostrar para você, porque
é assim, se é notícia, tá aqui. Se é verdade, principalmente. Brisa Holanda. Eu não perdi a fé. Creio que a legalização vai sair, seja pela lei dos Essential Works ou pela 245i. Deus é bom e gosta da gente. Support the Immigration Movement. Assinem a petição. Tá rolando uma petição. Muita gente pergunta, essa petição ela é oficial? Não interessa. Na realidade, não existe uma petição oficial. O que interessa é o movimento das pessoas se juntarem, assinarem a petição, que isso chega lá no Congresso. E as pessoas vão ver. Não adianta só fazer piquete, fazer manifestação. Isso é um documento que vale muito mesmo ser assinado, porque causa uma comoção nas pessoas que vão receber isso dentro do Capitólio, dentro da Câmara, dentro do Senado. Então, acho que toda atitude no sentido de tentar ajudar é muito, muito, muito válida. A gente já viu de tudo nessa vida, principalmente com a internet. A gente sabe que, olha, os espertinhos tentam de todas as formas ludibriar. Primeiro é aquela história lá, outro dia tinha um rapaz lá, você sabe o negócio do Bitcoin, não sei o que tal, vamos investir, não sei o que, e pelo Instagram. Aí você vai mexendo, até que você descobre que é falcatrua. Mas o que está acontecendo é que estão usando e-mails assinados pelo Elon Musk para garantir mais um golpe, dessa vez envolvendo Bitcoin e essas moedas, essas criptomoedas. Vamos acompanhar. Uma nova onda de e-mails de phishing foi detectada por empresas de segurança digital. Tudo começa com a exploração da imagem do bilionário Elon Musk e, claro, da vontade de ganhar dinheiro sem ter que fazer nada. As possíveis vítimas recebem um e-mail com um anexo que abre um tal de Fundo de Ajuda Mútua Elon Musk. Ali a pessoa é convidada a inserir um endereço Bitcoin para receber doações de criptomoeda gratuitas. A promessa do golpe é de enviar entre 43 e 2.395 dólares em bitcoins a todos os usuários que participarem. Mas o golpe não passa de um esquema de pirâmide. Para receber o prêmio, a pessoa tem que fazer um depósito no valor mínimo. E é nessa hora que o investidor é passado para trás. Não é à toa que o nome de Musk foi usado. Ele é conhecido por investir e movimentar o mercado de criptomoedas. Mas esse não é o único golpe que aproveitou a fama do magnata. Um relatório divulgado pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos divulgou que desde outubro do ano passado foram roubados 80 milhões de dólares, ou cerca de 424 milhões de reais em criptomoedas. Tudo usando o nome de Elon Musk. A recomendação para evitar perda de dinheiro é simples: não abrir e-mails de remetentes suspeitos, ainda mais se tiverem ofertas de dinheiro rápido. Mensagens nas redes sociais, como Twitter, também devem ser observadas com cuidado. Golpes desse tipo são usados não apenas para roubar bitcoins, mas podem capturar dados pessoais que podem levar a outros crimes. Tem que tomar muito cuidado. É assim, ó. Quando a esmola é demais, o santo desconfia total. Não abram links suspeitos. E se você tem, a gente sabe essa questão, se você tem Android ou iOS, não interessa, não fica clicando lá, não, mas é que o meu não pega vírus. Vai nessa, não é nem questão de pegar vírus. O que eu já vi de gente perdendo WhatsApp, perdendo conta, perdendo dinheiro com Pix, etc. Gente, ó, desculpa. E aqui a gente sabe, tem Zelle, Venmo, tem tudo isso que você só dá 2 cliques lá já está transferindo dinheiro. Então, tomem muito cuidado, quem avisa, amigo é. Agora, 9 e 9. Inclusive, quem avisa, normalmente quem é amigo gosta de dar boas notícias e boas dicas. Para você que está aí, aqui nos Estados Unidos e quer realmente aprender inglês, a Lumos lançou o seu programa para justamente quem não tem o visto de estudante, mas tem aquele tempinho, 4 horas semanais, para poder estudar e realmente aprender inglês. É o Lumos Swift. Muito fácil. Você pode entrar ali, ó, entrar em contato pelo telefone que está aí na sua tela, que você vai entender um pouquinho mais de como é que funciona. Entre em contato com a Lumos, fala assim, olha, eu estava assistindo o programa do Paulo, estava assistindo o jornal da USBR TV e fiquei sabendo que vocês têm um programa para eu aprender inglês. São 4 horas por semana, 2 vezes na semana, com 3 níveis de aprendizado e você paga só $200 por mês. É muito em conta de verdade se você vai transformar tudo isso em mais dinheiro no seu bolso. Você vai poder correr atrás de um emprego melhor, você vai poder correr atrás, inclusive, de se você quer um EB3, por exemplo, você pode, é só você falar inglês.
realmente você precisa. Claro, tem todas as regras para você consultar com o seu advogado de imigração, mas o inglês é primordial para você ser aceito em qualquer emprego e fazer um bom negócio. Entre em contato com a Lumos, lumos.edu, você consegue /Swift, você consegue saber mais sobre o caso, sobre o programa, ou entre em contato pelo telefone 801-455-5734 e vamos sair do verbo to be, né? Por favor, chegou a hora já. Então vamos falar de... Então vamos falar de Covid-19. Olha lá, tá vendo? É isso aí. Bom, agora são 9h11. Você sabe que o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui nos Estados Unidos e 2 pessoas na comitiva do brasileiro, né, do presidente brasileiro, testou positivo. E aí é claro que não só o ministro da Saúde, que vai ficar lá gastando R$30 mil só, até sabe lá Deus quando der negativo o exame dele, mas existe todo um protocolo que está sendo executado para a comitiva que veio para cá. E o pessoal da imprensa, né, de lá do Planalto, anunciou exatamente o que está acontecendo com essas pessoas que já regressaram para o Brasil. Vamos ouvir. A comitiva que acompanhou o presidente da República nessa visita à Organização das Nações Unidas também foi toda orientada a permanecer seguindo o Guia de Vigilância Epidemiológica, publicado desde abril deste ano. Foram então orientados a permanecer em isolamento pelo período ali previsto. Essas pessoas permanecerão em isolamento e, no 5º dia útil, como foram apenas contactantes, ou seja, pessoas que entraram em contato com o ministro Marcelo Queiroga, no 5º dia útil, no 5º dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de PCR, RT-PCR. O presidente da República encontra-se no Palácio da Alvorada, assintomático, totalmente assintomático, e seguirá então essas orientações. Então, ele fala que o presidente segue assintomático, mas o presidente está assintomático e também está negativo? Ninguém sabe. O que a gente sabe agora, na realidade, é o seguinte. Primeiro, uma irresponsabilidade tremenda tudo isso que a gente está vendo e uma vergonha para o país, o que aconteceu aqui nessa reunião da ONU, não é? Não estou falando do discurso, não, mas eu estou falando justamente das atitudes que deveriam vir de um governo que gosta de passar exemplo, mas gosta de passar um exemplo todo errado. Entre eles, quando você discursa dizendo que não há indícios de irregularidades no seu governo e nem um pouquinho de, como é que eu posso dizer, corrupção, por que não foi citada a CPI da Covid? Que hoje ouviu, quer dizer, tentou ouvir o diretor da Precisa Medicamentos, que usou o seu habeas corpus dado pelo STF e permaneceu em silêncio. Danilo Trento compareceu à comissão munido de um habeas corpus que lhe garantia o direito de ficar calado para não produzir provas contra si próprio. Por isso, não respondeu à maioria das perguntas. Senhor senador, com devido respeito, irei exercer o direito a mim assegurado e permanecer em silêncio. Diante do silêncio, ainda no começo da sessão foi aprovada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do empresário. Ao longo da reunião, o relator, senador Renan Calheiros, apresentou fluxogramas de várias empresas de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, e de Danilo Trento, que fizeram diversas transferências bancárias entre si. Segundo o relator, um provável esquema de lavagem de dinheiro. Nós temos aqui, e eu não sei se nós poderíamos mostrar, um emaranhado de engrenagem, de arranjo, de utilização de empresas. Os movimentos financeiros, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, chega ao cúmulo em várias oportunidades dele ser depositado numa empresa e no mesmo dia passar por 5, 6, 7 empresas, o mesmo valor.
ou valores parecidos, semelhantes. O depoente disse que é amigo pessoal do dono da Precisa Medicamentos, mas não deu detalhes da relação entre as empresas citadas pelo relator. E afirmou não ter participado das tratativas da Precisa para a aquisição da Covaxin, vacina indiana que não teve o processo de compra finalizado pelo Ministério da Saúde. Eu, como diretor institucional da Precisa Medicamentos, não participo das negociações. Além da oitiva de Danilo Trento, a CPI aprovou requerimento para ouvir a advogada Bruna Morato, representante dos médicos da Prevent Senior, que fizeram um dossiê sobre irregularidades no tratamento de pacientes com Covid-19. Também foi aprovada a convocação do empresário Luciano Hang. Aí eu pergunto para você, você acha que o Luciano Hang vai? Será que dessa vez ele que criticou tanto o STF, xingou os ministros, será que ele vai pedir um habeas corpus lá? Ô, por favor, me dá um habeas corpus aí que eu não quero falar nada lá na CPI. A gente vai ver as cenas dos próximos capítulos e vamos acompanhar tudo isso aqui no SBR News. Deixa eu aproveitar para falar para você a respeito dos números da Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Eu queria trazer para você aqui os números no nosso telão. Vamos lá, Tony? Traz para a gente aí, porque a gente tem o número de vacinação que aumentou um pouquinho na realidade. Olha só, a gente tem 712 mil vacinados, a população não sai de 56%, 182 milhões de pessoas receberam todas as duas doses ou a primeira dose, uma dose única da Johnson & Johnson. Na Califórnia, 60% da população totalmente vacinada, 90 mil vacinas no Texas, em Geórgia, 45% apenas da população vacinada, em Nova York, 62%, na Flórida, com 38 mil vacinados ontem, 58% da população totalmente vacinada. Nos países, a gente vê a Índia com mais de 7 milhões de doses, a China com quase 4 milhões, Honduras com 2 milhões e 300, a Indonésia com 1.599. Aí a gente vê que os Estados Unidos fica com 712. De mortos, a gente tem quase 3 mil, 2.785 mortos nas últimas 24 horas. É muita gente. A quantidade de casos teve uma queda, mas já passa de 132 mil casos aqui nos Estados Unidos. Olha só, a gente tem a testagem batendo em 8,13% de positividade e a gente vê os focos nesse mapa mostrando exatamente o avanço da doença em quase todos os estados, como você pode ver aí na sua tela. E a gente vê, ó, o Brasil passa novamente a ser o segundo país com mais casos, chegando a 36.473, o Reino Unido com 33.829, a Índia com 31.923, a Turquia com 28.168. Mas disparado na frente a gente tem os Estados Unidos com quase 133 mil casos registrados nas últimas 24 horas. O que me deixa triste aqui só quando a gente vem falando do Brasil, e é só a gente elogiar essa questão da vacinação, é que a gente não viu o Brasil mais figurar entre os países que mais vacinaram nos últimos dias. Está passando de 1 milhão de doses, mas é que tem país que está fazendo muito mais do que isso, está fazendo a lição de casa, que é isso que deve ser feito. Triste a gente ver que a variante Delta começa a aparecer lá no país e a gente tem essas notícias de governo, comitiva de governo, mostrando que tem Covid, etc. E tentando fazer uma campanha contra a vacina. Ah, olha lá, tomou vacina e pegou a Covid. Para, né, gente? Não é bem por aí. A gente sabe que a eficácia da vacina não é 100%. Quando a gente fala que é 86%, 50%, 60%, você tem todo o restante para você pegar. Mas a certeza é que você não vai pegar e ficar com a forma grave da doença. Então vamos tomar vacina. É hora de tomar a vacina. Vamos lá. 9h19. É o quê? Comentários? Lucas Jefferson, já assinei a petição, tamo juntos. Sônia Moraes assistindo a gente lá de Recife, Pernambuco. Muito obrigado aos pernambucanos que assistem a gente aí. Patrícia Braga, parabéns pelo jornal, muito bom. Adoro, não perco um. Abraço aqui da Califórnia, que agora são 6h20 lá na Califórnia. É o jornal do fim da tarde lá. Carques Sandra Carques, mas essa 245i como funciona? Tem que ter emprego, tem que ter visto de trabalho. O Dr. Marcelo vai explicar daqui a pouquinho pra gente. A Vanessa Souza. Gente, de 8 milhões de imigrantes indocumentados, somente 1% assinou a petição. Poxa vida, lembrando que essa não é a única petição, tá? Existem várias outras que também estão sendo assinadas. No fim das contas vão chegar várias petições na mesa dos legisladores, é o que a gente espera, mas realmente precisa um pouquinho mais de engajamento. Aí o Lucas Jefferson fala o seguinte: Vanessa, infelizmente o povo não é unido, até os influencers que podiam nos ajudar, eu marquei e nem deram moral.
e nós estamos lá dando likes para eles. A gente faz a nossa parte também. Eu posso dizer aqui, falo da Daniela Azeredo sem nenhum problema, porque realmente a gente está na mesma página falando daquilo que a gente acredita e por isso que eu sempre recomendo, ela também sempre fala de mim. A gente tem a Mila Burns, repórter da TV Globo Internacional, que está aqui com a gente também nessa campanha, torcendo para que tudo dê certo. Enfim, aqui o José Silva mandou uma boa noite para a gente, também a Ana Rick, assistindo lá de Jacksonville, na Flórida. O José Silva está lá em New Jersey. O Felipe Meneghel, abraço aqui de Seattle. Belo trabalho, obrigado, Felipe. Ramiro Jaldim Vargas, boa noite, Paulão. Beleza, programa top. Obrigado, Ramiro. Jefferson, Karina e Brian Balbino, assistindo lá de Seattle, em Washington. Um abraço para vocês todos que estão curtindo o nosso programa. Olha só, gente, hoje é quinta-feira. E quinta-feira, para quem gosta de assistir reality show, já sabe que é dia de eliminação na Fazenda. E o bicho vai pegar, porque ontem teve a formação lá da roça, na Fazenda. Para quem tem Sling, sabe do que eu tô falando. A Fazenda é o reality da Record. E só quem tem Sling assiste ao reality aqui nos Estados Unidos através da plataforma que entrega para você o maior número de canais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Olha só, quando eu falo que é fogo no feno, a Adriane Galisteu confirma. Vamos ver. Aê, garota! O chapéu mudou de cabeça. Érica é a nova fazendeira. A partir de agora... A primeira roça da temporada tá formada. Entre no r7.com e vote. Lisiane, Nego do Borel ou Solange? Quem você quer que continue na disputa? Não dá pra ser. Fala na cerca que o bicho vai pegar, hein? Tem a primeira eliminação. Vamos ver quem sai primeiro. A Fazenda. E amanhã, logo após a Fazenda... A nova temporada de Top Chef Brasil vai começar. E 15 novos participantes vão encarar a competição. Top Chef Brasil, muito além do prato. Tá aí, ó, sling.com/USRTV para você assinar e você ainda tem 7 dias grátis. E quer ver mais o que você tem grátis? O DVR que você... tô assistindo o Jornal do Paulo, vou perder a Fazenda. Grava a Fazenda. Você tem o DVR, é de graça, 200 horas. E você tem esses 7 dias para você testar, mas eu tenho certeza que você não vai deixar de assinar. Então, vamos nessa, porque a Sling é a maior provedora de canais brasileiros aqui nos Estados Unidos. E eu assino embaixo. A gente vai trazer a previsão do tempo para você daqui a pouquinho, mas falando dessa loucura que está o tempo, olha só, na Austrália teve terremoto que registrou 6 pontos de magnitude na escala Richter e a situação é bem complicada porque foi muito próximo da segunda maior cidade da Austrália, que é Melbourne. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Docklands, um subúrbio de Melbourne, filmado de um edifício residencial no momento em que vários alarmes foram ouvidos tocando à distância logo após o terremoto. Um resort de esqui australiano que fica no estado de Vitória, que tem Melbourne como capital, capturou imagens de suas encostas da montanha tremendo. Apresentadores de televisão também sentiram o terremoto dentro do estúdio no momento em que faziam um programa ao vivo. O epicentro do terremoto foi próximo à cidade rural de Mansfield, no estado de Vitória, a cerca de 200 quilômetros a nordeste de Melbourne e a uma profundidade de 10 quilômetros. O terremoto desta quarta-feira mediu mais do que o tremor mais mortal do país, um de 5,6 graus em Newcastle, em 1989, que resultou em 13 mortes. Terremotos são relativamente incomuns no povoado leste da Austrália devido à sua posição no meio da placa tectônica indo-australiana, de acordo com a Geoscience Austrália. Depois do terremoto lá, a gente continua de olho no quê? No vulcão que está arrasando a Espanha, e a gente sabe que a situação é bem complicada. Vários prédios já foram atingidos e muitas casas. Mais de 6 mil pessoas já evacuaram suas casas e saíram das cidades. Por meio das redes sociais, o Instituto explicou que a duração da atividade vulcânica não é uma pergunta fácil de responder, mas pode ser calculada utilizando-se os dados conhecidos sobre a duração das erupções que ocorreram na ilha de La Palma ao longo da história. A última vez que isso aconteceu, por exemplo, foi em 1971 e durou 24 dias. Mas desde o século XVI, a ilha já registrou ciclos que duraram mais de 80 dias.
O Instituto Vulcanológico também informou que a erupção vulcânica em La Palma emite diariamente uma média de 6 a 12 mil toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera, um gás extremamente tóxico. A lava do vulcão Cumbre Vieja continua a arrastar tudo em seu caminho e desce em direção à costa da ilha. A erupção já provocou a remoção de mais de 6 mil pessoas. A lava destruiu 185 prédios e várias casas, segundo o governo regional. Apesar da situação, não houve mortos ou feridos, mas os danos são enormes, acima de 400 milhões de euros, segundo a estimativa da Comunidade Autônoma das Canárias. Mas dá um medo, né? A gente vê essa lava chegando dessa forma e aquilo que eu falei ontem, né? Não pode fazer nada. O que você vai fazer na situação? Nada. Acabou, não tem jeito. Torcendo. Inclusive, eles falam que não tem como prever quando isso vai acabar, né? Então, vamos aproveitar para falar da previsão do tempo, porque a gente está de olho justamente num furacão que está se formando no Atlântico. O nome dele é Sam. Isso. A gente tem as imagens dele aqui, justamente da formação. Ele aqui ainda na altura do Brasil, deve demorar um pouquinho para andar, mas existe uma situação. Alguns modelos mostram que o Sam não deve chegar aos Estados Unidos, mas a maioria indicam a possibilidade sim. Nesse momento, o Sam que está aqui já é uma tempestade tropical. A gente tem as imagens, inclusive, do satélite para mostrar para você em looping, olha só. Essas imagens mostram o tanto que ele está muito bem formado e organizado nessa área, bastante distante. Olha só a chuva que está aqui nos Estados Unidos, próximo da Flórida, a Flórida está chovendo bastante, inclusive. Ele está bastante organizado, tá vendo? Bastante organizado mesmo. Só que de hoje para amanhã, ele já se transforma em um furacão de categoria 1 e pode crescer ainda mais. Por quê? Porque essa região do Atlântico, que é como o Golfo do México, tá com a água quente. E o que a água faz? A água quente faz é combustível para ele crescer cada vez mais. Vamos dar uma olhada no tracking dele, né? No caminho que ele deve seguir. É justamente isso que a gente tem. Olha só, até terça-feira ele já deve estar com 125 milhas por hora de velocidade. Quer dizer, ele passa rapidamente de categoria 1, chegando até categoria 3, né? Se eu não me engano, 125 milhas é muita coisa. E ele vai passar por toda essa área, inclusive a gente tem aqui San Juan, em Porto Rico, uma situação bem complicada e eles já começam a se preparar para isso. Tudo isso pode mudar nas próximas horas, a gente sabe, mas não essa questão. O que pode mudar é o caminho dele, mas a gente sabe que essa questão dele crescer realmente, se transformar num major hurricane, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, isso é certo e notório. A gente vai continuar acompanhando o Sam nos próximos dias. Lembrando, tudo isso acontece no final de semana, então sexta-feira ele já passa para a categoria 1, no domingo ele já sobe 2 categorias, e aí ele permanece dessa forma, a gente não sabe o que vai acontecer dali por diante. Na segunda-feira eu espero trazer boas notícias para a gente ver o que vai acontecer depois de terça, tá? Agora, 9h28, mas como é que fica o tempo e a temperatura aqui para os Estados Unidos? A gente vai ver agora no mapa, vamos já engatar aqui. Na sexta-feira a gente tem, lembra daquela área, né, de instabilidade? Não tem mais, a gente só tem um pouquinho de chuva aqui na região de Minneapolis, que fica nublado e a temperatura cai, chegando a 63. Nova York também com chuva, 73 é a máxima. A gente tem aqui Miami com chuva também, 88 é a máxima. Pro lado de cá a gente vê que existe a possibilidade de nuvens esparsas, né, e um pouquinho de tempo nublado nas cidades de Seattle, que chega a 75, São Francisco 73 e Los Angeles a 78. E nós estamos no outono, não sei se você se lembra disso. Denver, um sol para cada um, também bate na casa dos 79. Vamos ver como é que fica no sábado, seu final de semana. No sábado a situação é praticamente a mesma coisa. Tempo seco, sol em Kansas City com 80 de máxima. Dallas tem nuvens também esparsas, é 89. Phoenix, no Arizona, tem a possibilidade de chuva ao longo do dia. A máxima não passa de 93. Sacramento vai a 90 com sol o dia inteiro. A gente continua com chuva aqui em Miami. Você viu a imagem do satélite agora há pouco. Tá aí para você. Chuva em Miami no sábado. Filadélfia tem 77, Atlanta 78. Eles que estão gravando agora em Atlanta o The Walking Dead e estão passando por esses momentos de chuva lá na Geórgia o tempo todo. No domingo a situação é mais ou menos assim, olha só. Tempo seco e sol em quase todo o país, apenas uma frente fria que começa a entrar aqui, uma área de estabilidade, aliás, derruba as temperaturas aí em Seattle, chegando a 65, isso no domingo.
Reno vai a 85, Los Angeles também tem uma baixa na temperatura, vai a 75, Denver no Colorado sobe a temperatura absurdamente, chega a 87 com muito sol, Houston no Texas 86, Atlanta com sol no domingo 80, Tampa com sol entre nuvens também chega a 88, Washington DC 75, alô comunidade de Boston, comunidade brasileira em Boston, o tempo fica um pouco nublado com possibilidade de chuvas, a máxima não passa de 77 graus Fahrenheit aqui nos Estados Unidos. Gente, é assim que a gente faz. E se você quer saber um pouquinho mais, manda pra gente. Eu queria saber como é que tá essa cidade, outra cidade. Fala de onde vocês querem e onde vocês estão, que a gente coloca na nossa previsão do tempo. Pode ter certeza disso. Mensagem aqui rapidinho falando aqui. O José Silva tá em Riverton, New Jersey. A Marisa Trielli tá aqui ligada, esperando que vai chegar já já o M de mulher. Visão do investidor, boa noite. Dogs and I, boa noite, PS. Forte abraço direto da cidade de Ledson, na Carolina do Sul. Andréa Soares de Oliveira, já assinei. Excelente trabalho, PS. Obrigado. DJ Kalil Nicolas, parabéns pelo trabalho. Nós aqui de Los Angeles, Califórnia, sempre acompanhando. Abraço da família 36. Um abraço para a família 36 também que está assistindo a gente. Silvio Ramos, boa noite, Paulo Sérgio, parabéns pelo programa e pelo serviço que presta à comunidade brasileira. Os brazucas em Maryland estão contigo. Abraço, obrigado, Silvio, e todo mundo que está em Maryland assistindo. Eu preciso visitar, eu preciso passar e conhecer, porque eu não conheço. Já falaram que eu fui, nunca fui, mas um dia eu vou estar lá. Carlos Viana, boa noite, Paulo, como sempre o melhor programa. Paulo, quanto a esse garoto que matou o colega, aí tem lei já aqui, o que a gente estava comentando no começo do programa. O Tony Almeida, boa noite, PS. Boa nosso PS, agarrado aqui em Tampa, haja coração com esses vagabundos. Se cuida aí também, Tony. Obrigado pela audiência aí. Agora são 9h32, olha só. Uma autoridade daqui dos Estados Unidos que foi enviado, é um diplomata que foi enviado ao Haiti, resolveu renunciar por conta das medidas adotadas pelo governo Biden de deportação dos haitianos. Ele alega, inclusive, que é algo que foi feito completamente sem coração. O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti renunciou nesta quinta-feira. Na carta de demissão, 2 meses após a nomeação, Daniel Foote denunciou as deportações pelo governo de Joe Biden de milhares de haitianos que cruzaram a fronteira com o México. O funcionário descreveu a decisão como desumana e contraproducente. Em um texto dirigido ao secretário de Estado Antony Blinken, Foote descreveu o Haiti como um lugar onde diplomatas americanos estão confinados em instalações de segurança devido aos perigos representados por gangues armadas que controlam a vida diária. E acrescentou que, atolada na pobreza e refém do terror, a população haitiana simplesmente não pode suportar o fluxo forçado de milhares de imigrantes que retornam sem comida, abrigo e dinheiro, sem causar uma nova e inevitável tragédia humana. O governo dos Estados Unidos começou, na semana passada, a embarcar cidadãos haitianos que entraram nos Estados Unidos, vindos do México, para levá-los de volta a seu país. Os haitianos fazem parte de uma onda de milhares de imigrantes que se aglomeraram por várias semanas nas cidades mexicanas de Tapachula e Ciudad Acuña. Eles vieram principalmente do Brasil e do Chile, para onde emigraram após o terremoto de 2010, que deixou cerca de 200 mil mortos no Haiti. Eu tenho 2 opiniões a respeito dessa situação. Primeiro, uma informação para quem está assistindo. A Polícia de Fronteira agora está cuidando, naquela imagem que tem das pessoas passando pelo rio, a Polícia de Fronteira está mantendo, inclusive, entregando alimentos nesse momento. Me parece que a situação mudou completamente, então os haitianos podem pegar esses suprimentos e levar de volta para o México. No lado mexicano, até agora, não surgiu nenhuma autoridade, nem autoridade de fronteira, nem autoridade policial, absolutamente nada. Por quê? Porque é uma área que é também dominada por cartéis. Então isso é bastante complicado. Concordo com as deportações? Concordo com a deportação de quem não tem condições realmente de se manter no país e que não tem nem para onde ir. Mas eu acho que deportar de volta para o Haiti é complicado. Por isso que o governo conversa tanto com o Brasil quanto com o Chile para poder mandar essas pessoas para esses países que podem receber esses refugiados.
Como eu sempre disse, o Dr. Marcelo disse ontem, pedir asilo no país aqui nos Estados Unidos está na Constituição e é um direito das pessoas. Se esse asilo vai ser concedido é uma outra história. Também tem a informação de que boa parte desses haitianos estão sendo soltos pelo CBP depois de serem processados, né, de ser feito todo o processamento dessas pessoas, e eles têm que retornar em até 60 dias, uma data que é especificada para um local do ICE para poder se apresentar e continuar se apresentando dessa forma. Depois sim que começa o processo o processo mesmo do asilo e etc. Porque dessa forma consegue agilizar esse processamento e colocar essas pessoas para dentro. Lembrando, a gente tinha ali 14 mil pessoas. Na última contagem, que foi que a gente trouxe, se eu não me engano, ontem ou anteontem, o número já chegou a ontem. Chegou a 8.400 pessoas. É muita gente ainda. E ainda, lembro você mais uma vez, os Estados Unidos concedeu asilo para 95 mil afegãos. Eu queria saber qual é a diferença nesse caso. E o Dr. Marcelo, ele até explicou para a gente ontem um pouquinho mais a respeito disso, eu vou mostrar já já. Mas antes, olha só, gente, quero falar para você que está em casa, tá todo mundo esperando para a gente falar sobre essa questão da legalização. Daqui a pouco o Marcelo vai explicar para a gente em detalhes sobre a questão do 485I, que é o 485 não, desculpa, 245I. Às vezes é tanto número na cabeça que a gente fica meio maluco. E ele vai explicar certinho, vai até comentar a respeito dessa questão dos haitianos também, que eu acho que é importante a gente entender um pouquinho e a gente saber um pouquinho mais a respeito dessa possibilidade de mudança. Mas o que eu acho mais impressionante nesse ponto é a gente falar sobre o apoio que os Essential Workers, o TPS, quem é detentor de TPS, eu vou trazer um número incrível para vocês agora aqui, e também os Dreamers, como essas pessoas têm apoio da população em geral, de republicanos e também de democratas, em todo o país. A gente falou sobre isso e o mais importante é que empresas estão pedindo que essa reforma saia. Na Flórida, para você entender, os empresários estão extremamente otimistas com essa situação de legalização, porque eles esperam que esse número de pessoas que possam ser legalizadas ajudem a fazer crescer ainda mais essas empresas. Mas, Paulo, peraí, não estou conseguindo entender absolutamente nada. Como assim que os empresários querem? Gente, não tem mão de obra. E na Flórida ainda, me chama a atenção, e eu trouxe essa mensagem agora para vocês, essa notícia, justamente porque a gente está falando de um dos mais conservadores agora considerados estados, que antigamente não era tanto assim, republicanos, que é liderado por esse governador, o tal do Ron DeSantis. E o que acontece é que 70 empresários se juntaram, na realidade são mais de 70, eles se juntaram, escreveram uma carta depois do que aconteceu no domingo e encaminharam para os representantes da Flórida, republicanos e democratas, exigindo que eles aprovem um caminho para a cidadania, para Dreamers, para TPS e também para trabalhadores da agricultura, e eles citam dados a respeito disso, e também para os Essential Workers. Eles sabem da necessidade justamente por conta dos números que estão por aí. A pandemia surrou todo mundo. Não foi o governo X ou Y, não foi o Trump, foi a pandemia no ano passado que fez o que fez com a nossa economia. E era necessário parar. Senão muito mais gente ia morrer. Olha só, a gente mostrou agora há pouco. 2.500 pessoas morrendo, 2.300 pessoas morrendo em 24 horas nesse país. Você acha que está tudo bem? Você acha que está tudo legal? É claro que não. Essa reforma na imigração e essa legalização vai ajudar não só as pessoas que às vezes a gente olha muito para o nosso umbigo. Não vai ajudar só o imigrante, meu amigo. Vai ajudar a economia. Por isso essa briga tão acirrada. Foram mais de 70 empresários que acabaram assinando essa carta. E uma parte da carta diz mais ou menos assim, abre aspas, se os imigrantes sobre essa proposta se tornassem cidadãos, a economia aumentaria em 121 bilhões de dólares anuais e acrescentaria cerca de 31 bilhões por ano na economia, as receitas fiscais federais, estaduais e locais.
Aqui no estado da Flórida, 93,7% dos mais de 68, é isso mesmo? 68 mil beneficiários do DACA estão empregados e têm poder de compra de 1,1 bilhão de dólares. Eles pagam mais, presta bem atenção, eles pagam mais de 290 milhões de dólares em impostos locais, estaduais e federais a cada ano. No momento, o programa, na realidade, de ação, na realidade, o DACA, né, ele está fechado para novos candidatos. A gente sabe disso por ordem judicial. Nessa ação, né, os destinatários do DACA serão forçados a continuar vivendo incertezas econômicas que serão compartilhadas com seus empregadores. Se os beneficiários do DACA eventualmente perderem a sua capacidade de trabalhar legalmente no país, o estado da Flórida pode perder 1,5 bilhão em PIB anual. Da mesma forma, os titulares do TPS, que são os que têm o status temporário permanente, são os principais contribuintes para as economias estaduais e nacionais. Existem mais de 60 mil titulares de TPS anualmente residindo na Flórida. E esse número deve crescer ainda mais, já que mais de 300 mil venezuelanos e 95 mil haitianos agora são elegíveis para o TPS e eles ganham mais de 880 milhões de dólares em renda familiar. E olha só, eles pagam mais de 89,4 milhões de dólares em impostos estaduais e locais. O titular médio do TPS está no país há mais de 20 anos. E muitos compraram casas, pagaram impostos. Eles precisam, na realidade, de um caminho para a cidadania para poder acabar com a ameaça cada vez maior de perder o seu status. Para que eles possam, de qualquer forma, planejar a longo prazo e realmente liberar o seu potencial econômico. Olha, isso é só um trecho. Fecha aspas. Isso é só um trecho da carta que eles enviaram. Os números são incríveis, você viu aí. Olha a quantidade de dinheiro. E olha só, gente, isso é só na Flórida. Você já imaginou se todos os empregadores, se todos os empresários, como esses 70 que se juntaram, pensassem dessa forma e mostrassem para Elizabeth esses números, você tem noção do quanto você tem esse apoio e esse suporte para poder fazer andar essa legislação? A gente está falando de orçamento. Como é que a legalização dessas pessoas não influenciam o orçamento de um país como os Estados Unidos? A gente está falando só de um estado, que é a Flórida, que a gente critica tanto aqui, por conta do governo que não está nem aí para o Covid-19. Mas a gente está falando, sabe do quê? De imigrantes. Aqueles que a gente tanto fala que fazem esse país crescer. Olha só, cara, a quantidade de gente. Isso sem falar da parte que eles dizem sobre a agricultura e economia, né, a economia agrícola na realidade, que não tem gente para trabalhar por conta da pandemia. Tem um outro trecho da carta também que eles falam sobre os essential workers. E eles exaltam o trabalho que essas pessoas fizeram para poder manter o Estado andando. Olha, se os legisladores que estão lá, que reconhecem os seus estados, não têm nas mãos os números, não interessa se você é republicano ou democrata. O que interessa é que você está fazendo aquele que te elegeu, aquele que fez você chegar lá no Capitol Hill, mais feliz, com mais poder, com mais saúde, com mais dinheiro, com mais tudo. Então é o seguinte, esse hashtag Support Immigration que a gente tem levado em consideração em todos os lugares nas redes sociais é o que deve ser feito. E aí eu trago para vocês mais algumas informações, tá? Presta bem atenção, porque é assim. Hoje à tarde a gente soube, né, que terminaram a redação
acabaram definitivamente a redação dessa nova lei, né? Daquilo que eles tinham escrito antes para Elizabeth, que ela disse que não queria mais saber, né? Eles terminaram e escreveram agora novamente. Segundo informações e fontes, sim, eles acabaram usando duas coisas: a mudança de registro e também aquela seção que está todo mundo, que é a seção 245I. Pois é. Ontem, aqui no USBR News, a gente conversou com o Dr. Marcelo e ele deu uma aula a respeito dessa seção que diz respeito diretamente à obtenção do Green Card por uma fatia muito grande. Apesar dele falar que foi na gestão do Bush pai, foi na gestão do Bill Clinton, que todo mundo gosta de falar que democrata não faz nada por ninguém. Mas ele fez lá, e agora basta só uma alteração para poder legalizar um monte de gente. E agora a gente vai ver a pergunta e como foi que o Dr. Marcelo respondeu e explicou exatamente essa situação do 245I. Warley Reis, boa noite. Vocês acreditam que realmente vão colocar o tempo para 2015 ou 2010? Se isso acontecer, vai ser muito ruim, hein? Vai ser muito ruim, né? Tem muita gente aqui no país. Eu imagino que 2020, né, não seria uma coisa plausível fazer 2015, 2010. Qual é o interesse que tem de legalizar, sabendo que tem, por exemplo, 10 milhões de pessoas? Se legaliza 5 milhões, deixa 5 milhões fora de legalização. Ganha o que com isso? Ah, porque já são 5 milhões, beleza. Mas e os outros que estão aqui há tempo também, né? Quem está aqui desde 2015 já fez uma vida aqui. Né? Então, 2010 nem se fala. Então, já tem pessoas com filho, tal, filho americano. Então, quer dizer, eu não acredito que vai ser essas datas bem antigas não, tá, Paulo? Eu estou mais acreditando que talvez eles consigam reeditar a seção 245I. Tá? O que é essa seção, aliás? Porque a gente leu muito hoje nos jornais falando a respeito dessa seção que diz respeito ao Green Card, alguma coisa assim, né? Isso. A seção 245I é o seguinte. A seção 245, em geral, é a seção que permite a pessoa fazer o ajuste de status. Formulário I-485 e entrar com o processo aqui. Em 98, no governo do Bush ainda, o Bush lá, o velho, né? O pai. A lei que autorizava, que emendou a lei de imigração, seção 245, criando a subseção I. Então, 245I. A 245I dizia o seguinte, que quem teve um processo que deu entrada até um certo dia, um processo de casamento, um processo de família qualquer, ou de labor certification do EB3, até tal dia que foi dada a entrada e que era aprovável quando foi dada a entrada, poderia pagar uma multa de $1.000, cada pessoa que tivesse fora de status, poderia pagar uma multa de $1.000 e se legalizar aqui nos Estados Unidos, sem ter que voltar ao seu país e correr os riscos de ativar castigo de 3, 10 anos. Tá? Então, a primeira edição da lei foi em 98, daí em final de 2020, do ano 2000, a imigração teve uma extensão desse prazo, foi a segunda edição da 245I, que dava um prazo até abril 30 de 2001, e para quem estava presente no país no dia 20 de dezembro de 2000. Então, esses eram os dois critérios, além de outros mais, mas os dois critérios principais de datas era estar presente no país dia 20 de dezembro de 2000, ou antes, e mostrar que teve um processo protocolado por família, por trabalho, até abril 30 de 2001. Por isso que os departamentos de trabalho dos estados, na época o processo era feito primeiro para os estados, depois na parte federal, tiveram uma avalanche de processo de labor certification nessa época, no dia 30 de abril de 2001. E muita gente mandando processo no dia 29, next day, para chegar no dia 30, que 1º de maio estava fora já, né? Então, e muita gente se beneficiou dessa lei. Até hoje, de vez em quando, eu pego um caso aqui ou outro, alguém aplicou para mim em 2000 ou em 97, 98, e o caso não foi para frente por causa disso, daquilo, mas você entrou com aquele processo, você grandfather, quer dizer, você garantiu aquele direito, mesmo que depois faça por outro processo. Então, uma mudança simples
que poderia ser feito é simplesmente emendar apenas esse parágrafo I da seção 245 e dizer que a data final agora é para quem entrou no país até 1º de janeiro de 2021 e quem tem um caso protocolado até 30 de abril de 2022. Daí você vai ver agora todo mundo aplicando, todo mundo vai pagar $1.000 de multa, ainda taxas normais do processo. Ou seja, se você pegar aí 8 milhões de pessoas que podem entrar nessa lei, vamos fazer uma conta melhor, 10 milhões de pessoas, e cada uma pagar $1.000 de multa, são 10 bilhões. Né? Segundo algum erro na minha matemática, eu não sou muito forte nisso, mas seriam 10 bilhões para o orçamento federal. Então, não é uma coisa que pode se ignorar, né? E se os democratas quiserem fazer uma coisa mais bonitinha ainda, fala o seguinte: vamos pegar esses 10 bilhões e investir tudo na parte das fronteiras, colocar drone para impedir pessoas de entrar e não sei o quê, e bater mais postos do Border Patrol. Negócio de muro não, porque muro não resolve, já está provado isso, é palhaçada do Trump. Mas colocar um patrulhamento mais forte na fronteira é fundado pelas pessoas que estão aqui de forma indocumentada. Não seria uma ideia brilhante? E aí, você até talvez consiga agradar um unicórnio, né? Unicórnio é aquele que você não acredita que existe, né? É o republicano que não odeia imigrantes, né? Pode ser que você consiga achar um unicórnio ali no Partido Vermelhinho lá, né? Cuidado que tem, hein? Eu acho que tem. Mas não existe. Quase certeza que tem, mas é o seguinte, o assunto é justamente a seção 245I. E pelas informações que a gente tem, existe sim a possibilidade deles fazerem essa alteração. Quem entra, como entra, a gente vai ter o Dr. Marcelo em breve discutindo com a gente a elegibilidade e falando com a certeza de alguém que passou por justamente esse período e que pode falar com conhecimento de causa a respeito disso. Se eu fosse falar para vocês agora, porque eu sei que vai surgir 1 milhão de perguntas. Ah, mas eu fiz isso, será que funciona? Ah, mas eu fiz isso, será que eu entro? Ah, mas eu fiz aquilo, será que eu entro? Eu não vou saber responder, somente o Dr. Marcelo. E aí a gente tem uma outra dúvida que é justamente a seguinte. Será que a Elizabeth vai passar? Muita gente fica em dúvida, porém, a informação que chega dos legisladores é que o texto foi escrito entre todos eles com a presença e as discussões sendo feitas diretamente com a Elizabeth. Coisa que me parece que não aconteceu da outra vez. Então, assim, muita gente dizendo, ah, não vai acontecer, ah, não sei isso, não sei aquilo, porque primeiro a gente precisa colocar esta informação lá na reconciliação e depois aprovar a reconciliação. Porém, existe uma vertente que diz que se for feita a alteração no 245I ou talvez no registro, não entraria nem na reconciliação, não precisaria passar nem por votação, seria por força de canetada mesmo. Eu não tenho a confirmação dessa informação, a gente vai, inclusive, apurar e avaliar para ter certeza de que isso não precisa de nenhum tipo de ação do Congresso, que eu acho difícil, mas me parece que já surgiu essa informação, a gente vai apurar para trazer a informação certa. O que eu acho estranho é que se isso já era possível anos anteriores de ser feito, por que nunca foi feito? Né? Por que não alteraram se realmente não precisa? Por isso que eu estou achando. Eu tenho aqui comigo que precisa entrar na reconciliação e precisa passar pela votação. E é o que a gente vai esperar. Uma outra notícia que eu acho que é importante para vocês, e aí eu coloco o meu achismo nessa história, se por um acaso os essential workers não forem beneficiados nesse momento, eu já ouvi, não sei se isso vai acontecer, mas como aconteceu na França e no Canadá, existe a possibilidade dos essential workers se transformarem em uma lei em separado e também com apoio dos republicanos. Uma lei bipartidária, mas foi aquilo que o Marcelo falou agora há pouco, né? Os republicanos realmente não gostam dos imigrantes. Será que eles aprovariam isso? Visando 2022, por que não? Então a gente tem que esperar realmente para saber como é que tudo isso vai se dar, se os essential workers vão ser tirados dessa reconciliação, se eles vão poder entrar, se eles não vão poder, se entra o DACA, se entra o TPS. Mas o que a gente vê é que, como muitos falaram também anteriormente, que a imprensa americana não está falando sobre isso, amigo, desculpa, mas não se fala em outra coisa a não ser essa situação, porque isso faz parte da agenda de governo do presidente Joe Biden.
Então, as emissoras de televisão estão cobrando isso juntamente com a situação dos haitianos, juntamente com a situação de como eles estão sendo tratados na fronteira, juntamente com todas as outras coisas que envolvem a reconciliação orçamentária. Então, a gente precisa ficar de olho. Por isso que eu peço para você que está assistindo a gente nas redes sociais, aproveita para ativar aí o canal daqui da USBR TV, aproveita também para ativar o canal lá no Facebook, marca na sua agenda o horário que o jornal começa e fica com a gente sempre. Compartilhe isso daqui com todo mundo. Porque aqui a gente tem uma equipe que trabalha para fazer esse jornal. Não é simplesmente, eu acho isso aqui legal, vamos colocar. Eu acho isso aqui legal. Não, a gente apura e vai atrás para fazer aquilo que o jornalismo me ensinou nesses 30 anos de carreira. Trazer a verdade para quem me assiste. Agora, 9h55, deixa eu aproveitar aqui para ler as mensagens que vocês estão me mandando aqui. Vamos lá, então. Leila Pereira. Isso que eu não entendo, porque o STF dá habeas corpus para esses bandidos protegerem bandidos, para esses bandidos. Proteger bandido também é crime, diz a Leila Pereira. Sandra Sena, parabéns pelo programa, Paulo Sérgio, estou no Rio de Janeiro e também já assinei a petição. Obrigado, Sandra. O Carlos Viana Feitosa, é impressionante como essa cambada se prepara para mentir na CPI da Covid. Oliveira Júnior, boa noite, PS Família USBR TV. Nunca ouvi alguém doar pedindo dinheiro. Infelizmente, a política do Brasil nos arrasta para a lama. Sei não, viu? Zac Bronson, Paulo, muito decepcionado com o bloqueio da parlamentar. Qual o seu palpite sobre a data mínima para estar nos Estados Unidos e estar coberto pela anistia? Eu não tenho o menor palpite, eu acredito que eles devem jogar com essa data aí de 2015. É o que eu acho que pode acontecer. É um palpite, pelo amor de Deus. Não vão sair por aí falando que vai ser 2015, hein? John Charlie Casimiro, eu já assinei 2 petições, tá vendo? Marcelo Gomes de Melo, Campina Grande, Paraíba. Existe uma nova saída para os imigrantes na legalização? É aquilo que a gente acabou de falar aqui. Irene Paulo de Matos, um abraço aqui do Paraná. Obrigado, Irene. Femeride, Margate, Flórida, torcendo os dedos por todos os imigrantes. É isso aí. Ele é o John Casimiro, tá assistindo a gente lá no Alabama. Obrigado, John. Jorge Filho, estamos em Worcester, lá em Massachusetts. Vai virar meme. Massachusetts, lá em Worcester, assistindo a gente. Obrigado pela audiência. João Paulo, ainda fico perplexo com os brasileiros que não ajudam sua própria nacionalidade. Parabéns a você, a Dani, e aos profissionais como o Dr. Marcelo e a doutora Anitta. A doutora Anitta que fala no canal da Daniela, se eu não me engano, e o Dr. Marcelo está sempre com a gente aqui na USBR TV e também no meu canal no YouTube. E a Alexandra Vieira mandando muitos coraçõezinhos. Obrigado, Alexandra, pela mensagem. Jorge Ricardo Zaia. Paulo Sérgio, quero falar com o pessoal responsável por patrocínio do programa e também os seus vídeos. Ô Jorge, fala com a gente através do info@usbrtv.com, info@usbrtv.com, ou você pode mandar também uma direct lá no Instagram, também dá, né, produção? Não tem problema não, a gente dá uma olhada lá, né? Também dá. As duas, mas é melhor o e-mail, que esse a gente tem certeza que vai chegar para todas as pessoas que acessam esse canal de informação, que é o info@usbrtv.com. Tá bom, Jorge? Obrigado pela audiência aí, pela confiança. Agora são 9h58. Dá tempo para mais uma? Dá tempo para mais uma. Que tal você andar num triciclo que é elétrico, que foi desenhado pela BMW e foi também, sabe o quê? Desdenhado por ela, mas virou sucesso nas mãos de uma outra companhia alemã. O que era um conceito de triciclo elétrico apresentado pela BMW se transformou no Dynamic Cargo, um veículo multifunção produzido pela fabricante de bicicletas alemã Cube. O triciclo foi concebido para transportar pequenas cargas de até 60 quilos e suportar um peso total de 220 quilos. A plataforma de carga também pode ser adaptada para um uso recreativo e familiar. Porta até 2 assentos para crianças. Um dos pontos mais interessantes é o funcionamento da suspensão, que permite que a parte da frente se incline em curvas, enquanto a carga, que fica na traseira, permanece reta. O motor elétrico age nas 2 rodas traseiras. A Cube ainda não divulgou o valor de venda do triciclo, mas se espera que ela chegue às lojas no início do ano que vem.
Eu quero, tá, Job? Já tô avisando, pode comprar um pra mim, tá? Agora são 9 horas e 59 minutos, tá chegando o programa mais charmoso da USBR TV, para você que quer saber mais a respeito das mulheres e para vocês mulheres ficarem ainda mais por dentro daqueles assuntos que vocês conhecem. Tá chegando o M de Mulher com Cida Vanderplas e Marisa Trielli. Até amanhã, uma boa noite para você. Até lá, tchau. O SBR News tem um oferecimento de Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados